Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula sobre introdução a Python. Estamos agora em nossa aula 6. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre programação funcional em Python, beleza? Bom, existem algumas ferramentas de programação funcional em Python. Por exemplo, filter, map e reduce. Import, math, ok? Vamos fazer a definição da seguinte função. A estrutura de definição é esse, sempre usando o seguinte comando, def, ok? Pega uma variável qualquer, por exemplo, aqui eu vou colocar f, ok? E vou colocar entre parênteses os argumentos que eu quero usar para estruturar essa função. Bom, muito parecido com o que nós fazemos em matemática. Então, por exemplo, vou colocar x, mas poderia ser uma outra variável a ser atribuída aqui, 2 pontos, e o que eu quero fazer? Eu quero que isso me retorne, return, ok? O seguinte, math.export x, ou seja, essa função vai me retornar a partir do argumento atribuído em x, ok? Que é a exponencial de x. Por isso que eu fiz a importação da biblioteca math, ok? Para ter aqui já ela explicitada para calcular a exponencial. A exponencial é o que nós conhecemos como, eu estou pegando a base, que é um número de Euler, e estou levando a essa base, tá certo? Um número real, um float ou um integer qualquer. Beleza? Então, aqui eu vou colocar a chamada de um exemplo. O que nós vamos encontrar? Bom, aqui eu vou definir uma outra estrutura um pouquinho mais elaborada. Então, eu tenho def, divide, 81. Aqui eu vou colocar o argumento, que vai ser uma variável que eu vou atribuir. Vou colocar x, mas poderia ser outro. E vou fazer o seguinte. Bom, aqui eu tenho uma estrutura condicional. If, coloca assim, 81 dividido por x, tá certo? Deixa resto 0. Ok? Então, a condição que eu quero é essa. Se, quando eu pego o valor x e vou colocar, tá certo? Na divisão de 81 por x, se deixar resto 0, eu quero que a função return a seguinte mensagem, ok? No caso, vai ser o número inteiro, né? Então, esse número vai dividir 81, ok? E eu vou fazer a substituição através do format, né? Quem é esse x, né? Dado a satisfazer essa condição, beleza? Agora, no caso de nós termos a condição contrária, né? Então, else, né? Qualquer outra condição contrária. Então, eu tenho o seguinte, return, aqui vai ser esse valor, ele não divide 81, ok? Bom, e aqui nós temos que é esse valor, que é x. Tá, vamos só fazer um teste para saber como é que se comporta, né? Eu vou colocar o seguinte, né? Eu vou colocar divide 81. Se eu colocar 27, o que nós vamos encontrar? Ah, pronto. 27 divide 81. E se nós colocarmos divide 81 e colocar, por exemplo, 4, né? O que nós vamos encontrar? 4 não divide 81. Bom, mas a gente quer fazer também algumas coisas como uma função como argumento para a função, ok? Porque, na verdade, o que a gente quer realizar aqui é o seguinte. Alguns métodos que nós podemos usar, como map e filter. Vamos lá. Então, eu vou digitar aqui list, entre parênteses. Temos map, ok? E divide 81, ok?
Ranger de 1 a 10. O que nós vamos fazer? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte. Eu quero criar uma lista, tá certo? E essa lista deve fazer o seguinte. Eu tenho uma função de vídeo DT1 e eu estou relacionando essa função com um determinado conjunto aqui. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que dividir tem 1 é uma função propriamente dita matemática, né? E range de 1 a 10 seria o domínio da função. Então, essa função map faz esse link direto entre dividir tem 1 e esse range. E a list vai dar uma lista, tá certo, desse resultado, dessa relação, desse link entre a função de vídeo 81 e o range. Bora ver como é que fica? Beleza, a gente pode fazer mais coisas com isso aqui. Vamos colocar agora, por exemplo, né? Se a gente colocar list, ok? Map, ok? Bom, aqui vamos chamar a função lambda. Por enquanto, a gente não vai entrar em detalhes sobre esse tipo de método atrelado no Python, né? Mas o que nós queremos fazer? Perceba que eu tive todo um trabalho anteriormente para definir o que é uma função, para depois fazer a chamada dela dentro do map. Aqui não. Aqui a própria função lambda vai estar se incumbindo de realizar esse tipo de procedimento, ok? Beleza. Então, vamos ter math, ok? Ponto sqrt, ele vai calcular a raiz quadrada, tá certo? Dos argumentos de x. Agora, de onde eu vou tirar x, né? Ou seja, qual é o domínio para esses valores de x? Então, eu tenho range, ok? E colocar aqui 26. Beleza? Bom, o que será que nós vamos encontrar? Nós encontramos, de novo, uma lista. Aqui ele vai começar do 0, vai até 25, e ele sai calculando a raiz quadrada de cada um. E nós vamos também usar, tá certo? Outro método que é filter, divide. Então, nós temos filter. Filter. Vamos colocar aqui o divide 81, certo? E vamos colocar aqui o ranger, ok? De 1 a 10. Né? Bom, o que o filter vai fazer? Perceba que na minha função de vídeo 81, eu coloquei uma condicional, né? Tá certo? Na verdade, eu coloquei a condicional e o resultado associado a essa condicional, né? Então, bora fazer esse teste. O que a gente vai encontrar? Bom, o que ele está dizendo aqui com o filter? Ele está dizendo o seguinte, a função de vídeo 81, ok? Ela foi definida da maneira que ela pega um número e verifica a divisão de 81, quem é o resto dessa divisão, se for 0, tá certo? Ela printa, tá certo? Que esse número divide 81. Caso contrário, também ela vai printar. Perceba que nas duas condições, a função estabelece um resultado lógico para as duas situações. Ou de dividir 81, ou de não dividir 81. Então, por causa disso, ele printa todos os valores. Mas vamos fazer um seguinte experimento. E vou fazer uma pequena modificação. Qual a modificação? Vou colocar aqui. Certo? Eu vou tirar o else. Só quero o retorno da condição lógica verdadeira. Ou seja, se vai dividir 81. Ou seja, quando dividido por 81, deixa resto 0. Então, vamos lá. Pronto. Agora eu vou chamar a mesma função aqui, list. Opa, vou chamar a mesma função aqui, list. Filter. O que a gente vai ganhar? Ok? Então, vamos lá. Agora, tá certo? Como o meu retorno lógico está atrelado somente à condição verdadeira, ele só filtrou exatamente os valores que estão divididos em 1 nesse range. Ok? Que é 1, 3 e 9. Beleza? Bom, a gente também quer falar um pouquinho sobre dicionários. Nós já até pincelamos algumas coisas, mas vamos direto ao assunto. Bom,
Dicionários são objetos, né, que vão ser representados por dict, ok? E também são sequências mutáveis, preste atenção, mutáveis, e que permitem a recuperação de dados por meio de uma chave. Enquanto os objetos listas são ordenados e classificáveis, os objetos dict são desordenados e não classificáveis em geral. Bom, aqui de volta ao Jupyter, vamos criar dicionário rapidinho? Então, temos D, abre chaves, elemento essencial, e eu vou fazer o seguinte, ok? Eu vou colocar aqui aspa, vou colocar aqui nome, ok? Dois pontos, e vou dizer que é esse nome. Eu vou colocar, ok? Vírgula. Nós temos também o país. Quem é o país? Brasil, ok? Nós também temos a profissão. E quem é a profissão? É professor. Nós também temos a idade. Bom, hoje eu completo exatamente 42 anos. Então, tá aqui, vamos... Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos printar algumas coisas que podemos ter como atribuição desse dicionário. E vou colocar aqui, né, entre colchetes, né, o nome, ok? E eu quero também ID, ok? Eu quero a profissão, ok? Então, eu atribuí duas coisas, tá certo? A essas duas estruturas, nome e profissão. E eu quero saber quem é isso aí, beleza? Dentro do meu dicionário. Vamos lá? Bom, então, meu nome é Marcos Azevedo e eu sou professor. Bom, o que mais a gente pode fazer com dicionários? Então, vamos lá. Vou colocar aqui d.keys. Ok? O que a gente ganha com isso aqui? Beleza? Essas são as chaves que o dicionário dá. Quais são, né? De acordo com o nosso dicionário, é nome, país, profissão e idade. Essas são as chaves. Então, quem são os itens dos nossos dicionários? Aliás, vamos fazer primeiro os valores. Não, de valores, ok? Então, o que a gente encontra? Os valores que estão atribuídos, associados a essas chaves são nome, Marcos Azevedo, país, Brasil, profissão, professor, idade, 42 anos. E quem são os itens? D.itens. Ok? O que a gente vai encontrar? Bom, aqui nós vamos encontrar já a associação completa, né? Do nome, tá, ok? Ao valor, nome ao valor, país ao valor, profissão ao valor, idade ao valor. Ok? A gente pode também criar uma estrutura como essa aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui aniversário. Ok? E eu vou atribuir aniversário essa valor lógico true. Ok? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma condicional. If aniversário, que é true, ok? O que ele vai fazer? No item que é idade, ok? Ele vai dar uma atribuição de mais um, ok? E depois ele vai printar quem é essa novidade. Bom, se eu fiz aniversário e o resultado do dicionário é 42 anos, então, se é verdade, ok? Então, agora a minha novidade é 43. Existem vários métodos para obter objetos iteradores de um objeto dict. Os objetos iteradores se comportam como objetos listas quando iterados nesses seguintes casos aqui. Vou colocar for item in d.iter.
item. Itens. Vamos lá. Então, 2 pontos. Ok? Print. Opa. Print. Vamos ver quem é item. Beleza? O que a gente vai ganhar? Bom, vamos lá. Ele realmente printou quem são os itens. Tá ok? Tá certo? E fez a tupla direta, ok? Dos itens e os valores associados a eles, ok? A gente pode também fazer isso, for valor in d ponto values, ok? Aqui 2 pontos. Então vamos colocar print type, ok? E aqui vou colocar valor. Beleza? Então o que nós vamos encontrar? Bom, aí ele está colocando a classe, né? Valor. Beleza. Então, pessoal, era isso que nós queríamos falar nessa aula. E eu agradeço enormemente a paciência de vocês. E até a próxima aula, se assim Deus quiser. Bye, bye.